Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma Masterclass. Demorou, mas chegou, né? Na última Masterclass nós falamos um pouco sobre música medieval, renascentista e falamos bastante sobre o período barroco. Muitos dos alunos gostaram, fizeram seus trabalhos e também comentaram que é muito importante a gente saber sobre a história da música porque a gente consegue interpretar melhor as nossas peças, né? Muito mais legal quando nós conhecemos a história dos compositores, quando conhecemos o contexto em que aquelas peças foram escritas, porque assim a gente consegue tocá-las bem melhor. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a música clássica. Nós ouvimos muito falar sobre música clássica, né? Sobre esse termo clássico. E quem vai dar essa aula pra gente é o nosso querido Daniel Souza, que também é aluno, né? Aluno de piano do 5º ano, e ele também está se formando em História, vai se tornar aí um professor de História. E ele gosta muito sobre a história da música, né? E ele vai unir, né, os seus conhecimentos e seu amor, seu dom aí por essas duas áreas, né? A história e a música. Bom, hoje nós vamos estudar sobre compositores como Mozart, Beethoven, Haydn. Vamos falar também sobre a orquestra, né, o desenvolvimento pleno da orquestra, que foi nesse período clássico. Vamos falar um pouco sobre música para piano, vamos falar sobre as sonatas, as sinfonias, vamos falar um pouco sobre forma sonata e vamos entender um pouco sobre concerto e ópera. E vamos finalizar com as principais características do período clássico, fazendo uma comparação com o período barroco. A nossa aula está baseada nesse livro, Uma Breve História da Música, que faz parte do Caderno de Música os cadernos, na verdade, é uma coleção de livros, né? Os Cadernos de Música da Universidade de Cambridge. E quem é o autor é o Roy Bennett. Então, se você tiver curiosidade sobre mais assuntos, quiser aprofundar os seus estudos nessa área de História da Música, você pode estar adquirindo esse livro. É só pesquisar por esse nome na internet. Então, vamos à nossa aula com o professor Daniel Souza. Durante as aulas, a aula dele, a exposição dele, você também vai estar vendo alguns dos nossos alunos executando algumas peças desse período clássico. Boa aula! Olá a todos, então vou estar aqui trazendo para vocês um rápido panorama do que seria o período clássico e a música desse período clássico. Mas antes, rapidamente, eu queria agradecer a professora Isabel pela essa oportunidade para estar trazendo para vocês esse rápido panorama. É interessante notar que quando a gente pensa em período clássico, a primeira coisa que a gente deve pensar é que música não era a única coisa. A música ela é um dos elementos do período clássico, ou seja, haviam vários outros elementos. E elementos do quais a música ela não estava desconexa, ou seja, ela estava sendo influenciada e ela também influenciava. Então, quando a gente pensa em clássico, a palavra clássico significa pra gente basicamente o que? Algo que tem valor. Ou seja, se você pensa numa peça de teatro clássica, o que vem à sua cabeça? Vem Shakespeare, por exemplo. Ou seja, peças clássicas. Então, quando você também, por exemplo, pensa em arquitetura clássica, o que vem à mente? Vem aquelas construções romanas, gregas, com aquelas pilastras gigantescas. Ou seja, são arquiteturas clássicas, ou seja, você, ao falar que ela é clássica, é porque ela tem valor. Então, é esse sentido que a gente dá para o que é o estilo clássico. Então,
é muito uma questão relacionada a uma beleza, relacionado a um belo, a uma beleza das formas e um certo equilíbrio. Então, quando você olha, por exemplo, para uma construção romana, o que você vai ver? Você vai ver pilastras retilíneas, você vê uma ideia de equilíbrio, de uma essência proporcional, com um certo controle ainda assim, que expressava beleza. Então é uma questão que tem muita beleza no meio do que seria o clássico. E quando a gente fala de música, as pessoas gostam de genericamente falar assim, música clássica e música popular, gostam de dividir, né, o que seria a música mais atual para a música mais antiga. Mas quando a gente fala de música clássica, do período clássico, e a música com C maiúsculo, é uma música mais restrita. Restrita no sentido de que ela é uma música que ela é produzida basicamente ali da segunda metade do século XVIII, ou seja, 1750 e poucos, e que caminha até o início do século XIX, ali por volta de 1810. Lembrando que isso não são datações exatas, não são datações rígidas, porque, como tudo na vida, nada é estático, nada é firmado em datas específicas, ou seja, não necessariamente em 1810 acaba a música clássica. Da mesma maneira que a música clássica ela não começa exatamente em 1750 para frente. Mas são desenvolvimentos. Então, quando você olha ainda lá para o primeiro quartel dos 1700, ainda era música barroca, né, que nós chamamos de música barroca, você já vê as mudanças que vão encaminhar o que vai ser a música clássica, ou seja, não é algo rápido, não é algo abrupto, que a gente quer dizer, ou seja, algo instantâneo, mas é um desenvolvimento, é uma mudança que aos pouquinhos vão se fazendo, aos pouquinhos vão se modificando, as composições vão tendo novas identidades. Mas de uma maneira geral, a música clássica ela tem um estilo muito próprio, ela tem um estilo muito particular. E na primeira fase dela, você tem um estilo mais galante, um estilo mais amável, e que muitos vão até acusar de ser um pouco simples, de serem composições um pouco sem profundidade, mas porque eram composições muito ligadas à beleza, como a gente falou, clássico, a questão da beleza. Então havia uma questão muito ligada a composições que eram feitas para ser agradáveis para quem estava ouvindo, para serem agradáveis para o ouvinte. Então, o que, como a gente falou, não vai ser estático, ou seja, com o tempo vai se mudando, vai se modificando. E acaba acontecendo isso. Num segundo momento, as composições do período clássico elas vão ficando mais, vamos botar assim entre aspas, mais complicadas. Elas vão se complexificando cada vez mais e é como qualquer coisa, ela vai amadurecendo. Ela vai se tornando mais amadurecida e começa a se tornar mais claro esses elementos que a gente falou de ser mais graciosa, de ter mais beleza, e ela começa a ter algo bem semelhante com a própria arquitetura, ou seja, ela é equilíbrio, ela tem um equilíbrio, ela é equilibrada, no sentido de que, ao mesmo tempo que ela tem um espaço para a expressividade do compositor, para a expressividade daquele que talvez seja aquele que está interpretando ela também tem a sua estrutura formal, ela tem a sua estrutura física dura, ou seja, ao mesmo tempo que ela abre para a expressividade do intérprete, ela também tem as suas estruturas. Então, quando a gente compara ela com a música barroca, que era o que a gente chama basicamente de polifônica, ou seja, porque a música barroca ela era muito marcada por ter várias vozes dentro delas, e muitas vezes vozes que eram contrapontos uma da outra, você vai ter uma música que é, em sua maioria, homofônica, ou seja, com uma voz. Então, normalmente você tem um grupo de acordes fazendo a base, e você tem do outro lado a melodia.
E aí é interessante notar que é justamente nesse período, é justamente no período clássico, que você tem o desenvolvimento das orquestras. Esse é o momento que as orquestras começam a se formar, elas vão se tornando mais complexas, lembrando que elas já começavam já há um tempinho antes, mas vai ser justamente nesse momento em que elas começam a se formar, elas começam a ficar maiores, e elas começam a receber, por exemplo, instrumentos de sopro, como o oboé, como é o começo da própria clarineta, por exemplo. A clarineta começa justamente nesse momento, já no final do século XVIII. Então você tem uma orquestra que vai se ficando mais complicada, vai ficando mais complexa, ela vai ficando maior. Então você deixa de ter anteriormente você tinha o cravo ficava fazendo as bases, né? E ele começa a ser substituído, por exemplo, pelo instrumento de sopro, porque antes era o famoso cravo contínuo, né? Então ele começa a ser aos poucos sendo substituído por trompas, por exemplo. E é um desenvolvimento interessante para notar e que vai afetar as composições. Então, e existe uma segunda grande característica desse momento, que, como a gente falou, uma era que esse é o momento da formação das orquestras, e também esse é o momento em que, pela primeira vez na história, as composições para instrumento, elas detêm um espaço maior, criam um espaço maior e uma importância maior do que aquelas para serem cantadas. Então, é justamente esse o momento do piano. O pianoforte, ele cria o seu espaço. O pianoforte, que era uma criação recente, que era uma criação italiana, que tinha até um nome até um pouco complicado, que era, se eu não me engano, acho que era Cembalo con lo pianoforte, que foi uma criação ali do final do século XVII, já para o início do século XVIII, que era uma criação, se eu não estou errado, do Bartolomeu Cristofori, e que demorou para pegar, ou seja, o piano não surgiu da noite para o dia, demorou quase 50 anos para o piano realmente começar a ser utilizado e ser considerado, mas ele cria o seu espaço, e ele aos poucos vai substituindo o cravo, porque o cravo ele não te dava a possibilidade de ser mais interpretativo. O período clássico é o período em que os homens e as mulheres eles começam a ser mais individuais, começa a se ter uma individualidade que se torna mais clara com o tempo. Então o que isso quer dizer? Quando o sujeito fosse tocar, ele tinha que dar a interpretação dele, ou seja, ele tinha que mostrar a marca dele, o que diferenciava ele das outras pessoas, isso é individualidade. Então o que te diferencia dos outros? Então assim também era com o piano. O piano, ele, diferente do cravo, ele bate as cordas. No cravo elas eram tangidas, né? E no piano, como você bate, você tem como regular. Porque o que significa pianoforte? Ou no nome antigo dele, o primeiro nome em italiano. Porque nada mais é que cembalo con lo pianoforte, nada mais significa que era cravo com suave e forte. Ou seja, nada mais era que o cravo que você podia tocar suavemente ou mais forte. Ou seja, dentro de uma peça, o intérprete que estaria tocando, ele poderia, em momentos, deixar muito mais forte, e outra hora ele podia cair para algo mais suave. Então tinha uma interpretação da parte do intérprete. E é muito interessante que é justamente nesse momento em que se fundamenta uma coisa chamada baixo de Alberti. O baixo de Alberti ele vai ser basicamente uma coisa que os compositores clássicos vão estar empregando, que vai ser um desenho de acompanhamento. Ele era basicamente os acordes que eram escritos de maneira quebradas. Então eram quebrados os acordes e eles basicamente empurravam o andamento da música, empurravam também, de certa maneira, faziam a base, melhor dizendo, da melodia, então delineavam a própria harmonia da música. E é muito interessante notar que é justamente que ele nasce nesse momento, justamente com o que a gente falou. Ou seja, você tem um lado da interpretação, que como a gente viu no piano, mas você também tem as estruturas, você tem as formas aplicadas dentro do período clássico. E existem vários tipos de composição no período clássico. Uma das composições mais claras do período clássico é a própria sonata.
A sonata que podia ser feita basicamente por um ou dois instrumentos no máximo, então podia ser um piano ou um piano com um violino, mas era isso, porque se você fosse 3 já era trio, se era 4 era quarteto, 5 quinteto e assim pela frente. E é muito interessante que foram obras que começam a surgir justamente nesse momento, criar-se o espaço bastante nesse momento. Mas existem várias outras, também a sinfonia, que era muito ligada, feita para orquestras, e que ela tinha começado lá ainda com aquela famosa abertura italiana, que era feita em sessões, né? Eram 3 sessões que no período clássico vão se tornar em movimentos, que inicialmente eram 3 e que mais tarde vão se tornar 4, e que basicamente vão ser um minueto e um trio, entre um início lento e um alegre finale. E é justamente nesse momento em que você tem o chegado da famosa forma sonata. A forma sonata nada mais era que como o próprio nome diz, uma forma, né, um plano musical que basicamente diferenciava os compositores clássicos dos compositores barrocos, porque os barrocos eles tendiam a escrever as peças, as obras, em linhas muito longas, dependia muito do ânimo da música, porque não tinha grandes diferenciações. Já os clássicos não, eles gostavam de brincar com isso, né? Eles gostavam de brincar com a formação da música, então eles gostavam de criar quebras no meio delas, então eles gostavam de ter ritmos e melodias que eram muito diferentes e que se contrastavam, que batiam muito. As obras eram normalmente mais curtas, os ritmos eram mais bem marcados, eram mais bem definidos, então havia mudanças dentro dos movimentos que você sentia a diferença da cor da música, então você sentia uma alteração constante dos ritmos, uma alteração das melodias. Eles tentavam, ao mesmo tempo que faziam essas brincadeiras, essas diferenciações, eles também tentavam manter o equilíbrio, tentavam manter uma coerência dentro da música. E é isso que a forma sonata ela desenvolve. Ela se desenvolve principalmente a partir de uma forma binária e que basicamente ela vai ter 3 sessões principais. Você vai ter a exposição do que é o tema, você vai ter o desenvolvimento e você tem a recapitulação. E é justamente nesse momento em que você tem o desenvolvimento do famoso concerto clássico. Esse é o momento do concerto clássico, esse é o momento em que se desenvolve o concerto, que nada mais era que a ideia de um instrumento principal, um solista, que aí podia ser um piano, podia ser um violino, que entre aspas batalhava com o resto da massa de instrumentos e que tinha em sua forma inicial algo bem semelhante ao que a gente conhece como uma sonata modificada, por assim dizer. E também esse é o momento da ópera. A ópera ela começa, ela já havia sido escrita anteriormente, mas ela ganha um espaço muito grande entre os compositores do período clássico,
porque ela que são peças para música vocal, eles começam a ser extremamente atraídos por ela, e o próprio Mozart é muito atraído por ela, o Gluck também é atraído muito pelas óperas, e é engraçado que o Gluck ele tem um estilo um pouco mais conservador, pelo fato de que ele reclama essa questão da questão de que a ópera era muito escrita muitas das vezes para demonstrar o poder vocal do cantor, e ele diz que não tem que ser isso. A ópera ela deveria servir para mostrar o enredo, porque afinal está sendo contada uma história ali. Então a ideia dele era que voltasse mais para se contar o enredo. Então, tanto que ele é bem recitativa as óperas dele. E enquanto o Mozart é muito engraçado, que ele mais ou menos segue nessa seara, e as óperas dele são bem marcantes porque no meio delas tem falas. Então, ou seja, era realmente para incrementar o enredo. Então, o que nós falamos no começo, as peças clássicas elas se modificam muito os ritmos, as melodias. Então, o que ele fazia, o Gluck principalmente, para dar o sentimento daquele momento? Às vezes é um momento mais triste dentro da ópera, então a melodia acompanhava. Ou se era um momento mais crítico, também ela acompanhava. Então ele modificava. E sem dúvida nenhuma, acho que se a gente vai falar de um período clássico, é preciso a gente falar de Ludwig van Beethoven. Beethoven, que é uma figura interessante, porque ele atravessa duas eras, né? Ele, inicialmente, as primeiras peças dele detêm características clássicas, e aí você vai ter discussão, tem gente que vai dizer que ele não pode ser considerado clássico, mas as peças dele, principalmente as iniciais, elas têm uma característica bem clássica, porque é engraçado que ele não escrevia para agradar patrocinadores. Ele não escreveu músicas para servir as pessoas, mas ele para agradar a si próprio. Então é uma característica bem interessante desse momento.
Então, o que nós observamos até agora foi basicamente que o período clássico, ele é um período em que você tem uma individualidade que a gente percebe na interpretação, mas que ela ainda assim tem o quê? Tem as formas regulares, como o próprio o Baixo de Alberti, mas que existe uma abertura maior para a individualidade, para a interpretação, seja do compositor, seja do intérprete, mas que ainda assim mantém suas formas regulares. Isso é muito interessante notar. E esse é basicamente o período clássico, que, como eu falei, está totalmente relacionado com a própria época dele, com o estilo da época dele. E é justamente o século XVIII que você vai ver o que? A Revolução Francesa, ou seja, que é o símbolo da individualidade, é o símbolo da luta pelo indivíduo, pelo direito do indivíduo, ou seja, era a interpretação do indivíduo, da pessoa por si só e não do coletivo, de grupos, que criava espaço naquele momento e que, sem dúvida nenhuma, marca a gente até hoje. Então, é basicamente isso. Às vezes as pessoas falam tanto esse termo clássico, música clássica, utilizam esse termo clássico para várias coisas, mas na verdade a gente aprendeu um pouquinho sobre o que realmente significa música clássica, que tipo de música é essa, que período foi esse, o período clássico. Bom, quero agradecer muito ao Daniel, por ter se colocado à disposição desde o começo para fazer essa aula com a gente. Muito obrigada mesmo, Daniel, por deixar esse super agradeço de história, na parte de música. Muito obrigada, Deus abençoe. E para vocês, alunos, eu peço, por favor, que vocês assistam o vídeo mais vezes, anotem tudo, façam um resumo e me mandem pelo WhatsApp aquele resumo que vocês sempre fazem das nossas aulas. E eu vou terminar aqui com o nosso livrinho Uma Breve História da Música, do Roy Bennett. É um livro muito importante, para você ter no seu acervo. Ele faz um resumo muito interessante de todas
gosta de colecionar livros, né, gosta de adquirir conhecimento, né, você pode estar no site, né, você pode baixar na internet também. Uma breve história da música do Roy Bennett. Beijo, até a próxima.